75. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Prasc também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a rádio web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite a Prasc. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Informe. Já saiu a edição 67 do jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Prasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Prasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do jornal O Praça pelo site da Prasc. E boa leitura! Informe. Quer receber as notícias da Prasc no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Precisa falar com a Prasc? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 489-8818-9803 ou 48-9185-4078. E-mail aprasc@prasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Ouça a Rádio Web Aprasc pelo aplicativo da Associação para o celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site www.aprasc.org.br/rádio e tem acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Prasc também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a rádio web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite a Prasc. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Você está ouvindo o Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Você está ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Apresentação: Everson Henning. Bom dia a todos. Conforme o combinado, retornamos aqui para esta jornada dupla de hoje no especial Aprasc Eleições 2018. Agora aqui no estúdio, candidato Mauro Mariani. Este programa está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Aprasc. Está disponível aí no aplicativo da Aprasc, Apple Play, Google Play. Você que não baixou ainda, corre lá. Também disponível no site da Aprasc e na nossa página do Facebook, que você pode estar dando o seu QAP, o seu alô e enviando perguntas aqui ao vivo para o nosso entrevistado. Aqui no estúdio continuam comigo os presidentes da Aprasc, Edson Fortuna, subtenente Edson Fortuna, e sargento Lotim, Elisandro Lotim, presidente da Anaspra. Bom dia, Fortuna. Bom dia, e rapidamente já vamos para a entrevista aí, né? Obrigado por todos que estão acompanhando aí. Lotim, sua saudação. Bom dia a todos, seja bem-vindo, candidato, e também rapidamente já vamos direto para os finalmente. Repetindo mais uma vez, a Aprasc, seguindo as orientações do TRE para este especial Eleições 2018, abriu este espaço de comunicação para
todos os candidatos ao governo do estado. Todos os 9 candidatos foram convidados para aqui dar a sua entrevista. O único candidato que não compareceu foi o candidato do PCO, Ângelo Castro. Me ajuda aí, Fortuna. É uma oportunidade para os nossos associados conhecerem aí as pessoas que pretendem comandar o estado de Santa Catarina pelos próximos 4 anos e para o candidato também esclarecer as suas propostas especificamente para a área da segurança pública. Hoje aqui o candidato Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais. Ele já está aqui no estúdio. Antes de passar a palavra ao candidato e iniciar a entrevista, a gente vai chamar aí um breve currículo para que você possa conhecê-lo um pouco melhor. Nosso entrevistado é Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais, que reúne o MDB, Avante, PSDB, PTB, PTC, PRTB, DC, PR e PPS. Tem como vice Napoleão Bernardes. Mauro Mariani tem 54 anos, é casado e pai de 5 filhos. Começou a trabalhar no setor moveleiro aos 19 anos. Iniciou a trajetória política em Rio Negrinho, no Planalto Norte Catarinense, em 1996, onde foi prefeito por 2 mandatos. Em 2002, foi eleito deputado estadual. Também foi secretário de Estado da Infraestrutura em 3 oportunidades no governo de Luiz Henrique da Silveira. Em 2015, o deputado Mauro Mariani assumiu a presidência do MDB em Santa Catarina e também a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense, liderando a bancada catarinense na cobrança por investimentos federais no estado. Formado em gestão pública, o empresário Mauro Mariani está no 3º mandato de deputado federal. É responsável pelo projeto que pavimentou mais de 50 acessos aos municípios catarinenses. Agora são 10 horas e 25 minutos. Estamos aqui na sede da APRASC, área central de Florianópolis. Antes de passar para a saudação do candidato Mauro Mariani, a gente já emenda com uma pergunta. O primeiro tema aí deste bloco é a questão da carreira. Candidato, nós temos uma divisão nas polícias militares e também no Corpo de Bombeiro Militar, que é a divisão entre praças e oficiais. A APRASC e a NASPRA têm como proposta para solucionar ou tentar solucionar esse problema a carreira única, ou seja, apenas uma porta de entrada tanto na Polícia Militar quanto no Bombeiro Militar, com todos entrando como soldado e tendo a possibilidade de chegar ao último posto, que é coronel. Gostaríamos de saber qual o seu posicionamento, se o senhor tem conhecimento desta pauta da APRASC e da NASPRA. Bom dia, candidato. Muito bom dia, Everson, bom dia, Lotim, bom dia, Fortuna, bom dia a todos que estão nos acompanhando através da rádio, APRASC, do Facebook, enfim, das redes sociais. Primeiro quero registrar o meu agradecimento à APRASC de fazer esse convite para a gente poder estar aqui, conversar um pouco com esse setor tão importante e nesse momento em que a segurança pública ganha uma dimensão maior nesta eleição do que em pleitos passados. E nada melhor de conversar com quem faz o dia a dia da segurança pública. Por isso eu quero agradecer essa oportunidade que estão dando a mim e aos outros candidatos também, para a gente ter uma conversa direta, franca, como é o meu jeito de ser. Aliás, eu sou, quem me conhece sabe, eu sou um homem de papo reto, não tem conversa atravessada nem torta. Eu gosto de franqueza nas colocações e da busca dos encaminhamentos. Então, fica aqui esse registro e dizer que esse tema de carreira, eu tive contato com ele, porque converso com alguns amigos que tenho, e me parece que vários estados têm desta forma, e Santa Catarina é diferente, o Exército parece que também é assim. O senhor está falando de carreira, de extensão de carreira, isso, né? Que é a questão do quadro de oficial administrativo. Isso, né? isso. Santa Catarina é o único estado que não tem isso. Não tem, então, bom, se todos são assim, Santa Catarina não é, alguma coisa deve estar errada. Eu penso que é um assunto a ser debatido, discutido com profundidade, tecnicamente, avaliar o porquê que só nós somos diferentes dos outros estados. E o diálogo sempre é o melhor caminho para se buscar as soluções, dirimir as dúvidas,
E eu quero dizer já de pronto que eu sou um homem sempre muito aberto à conversa franca, conversa 100% transparente. E assim eu pretendo manter a minha relação com os diversos setores do governo, seja com a Polícia Militar, Polícia Civil, seja com as pessoas ligadas à cultura, estive lá também, seja ligadas à saúde, que é uma grande demanda de Santa Catarina. Nós temos que fazer esse debate e chegar a um bom termo. Eu conheço o tema, confesso aqui, não tenho elementos para dizer sou a favor desta posição, não, mas se a maioria dos estados é assim, eu penso que deve ser o melhor caminho. Só para dando sequência, e aí eu quero pegar um gancho que o senhor colocou, que eu acho que é importante para a gente, inclusive, poder pautar um pouco o debate. O senhor falou da franqueza, e a ideia nossa aqui é, inclusive, trabalhar nessa perspectiva da franqueza também. E aí, a questão da carreira, nós temos um debate aqui que é nacionalmente histórico, e aqui em Santa Catarina não é diferente, né? Nós não temos aqui o quadro de oficial administrativo, para o senhor ter conhecimento, que é onde o praça, hoje o praça só chega até subtenente. No quadro de oficial administrativo, o praça poderia galgar até capitão, né? Tem estados, inclusive, que vai a coronel. Então essa é a demanda que está colocada. A questão de regulamento disciplinar é um outro debate que tem que ser feito também. E aí nós temos nacionalmente falando, né, um projeto de lei que já foi votado na Câmara, inclusive com o apoio do senhor, com o voto do senhor, já foi votado na Câmara, já foi votado no Senado e está pronto para ser votado. Falta só o presidente do Senado botar na pauta, né, que é a extinção da pena de prisão administrativa dos policiais e bombeiros. Inclusive eu falei com o senhor várias vezes sobre isso. Isso foi um debate grande lá na Câmara, eu lembro. Pois é, exatamente. Dentro desse contexto, o senhor aqui modificaria isso, acabaria com a prisão administrativa? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, nós temos que seguir a legislação que está em curso. Eu penso que a decisão que vai ser tomada lá em Brasília passou na comissão no Senado. Sim, isso quer dizer, falta ir para o plenário. Só o plenário. Está pronta para ser votada. E vai se acabar. Vai se acabar com a prisão administrativa. E eu penso que Santa Catarina tem que acompanhar essa decisão. É que, na verdade, Santa Catarina já pode fazer, inclusive não dependendo, né? Pode ser feito. Porque o Minas Gerais, por exemplo, já tem. Mas como vai ser uma regulamentação que seguramente vai ser aprovada lá no Congresso Nacional, vocês acompanharam tudo isso? Vocês têm dúvida que isso vai ser aprovado lá? Olha, candidato, para ser bem honesto, e dentro da franqueza, eu estou lutando para isso faz uns 4 anos. E assim, acho que tem um burro amarrado, enterrado lá no Congresso, porque não acompanha. O pior já foi vencido, passou na Câmara, já votado no plenário, passou na comissão do Senado, agora o plenário eu não tenho dúvida que vai ser. Mas se não for, nós vamos fazer aqui. Estou pedindo aqui publicamente para o senhor nos ajudar lá, porque o presidente do Senado é do PMDB, inclusive. Não, mas nós vamos falar com os nossos senadores, com o senador Dário Berger, com os nossos senadores, não vamos ter problema. E caso essa decisão dependa apenas exclusivamente de nós, pode contar nesse encaminhamento. Vou passar aqui para o nosso presidente da Praça, o Subfortuna, que está interagindo com o nosso ouvinte aí, o nosso internauta na página do Facebook. Obrigado, candidato. E já entrando de uma pergunta bem polêmica, né? Foi publicado isso aí, foi reproduzido em vários meios de comunicação, principalmente digital, uma declaração sua na Gazeta de São Bento. A pergunta é do Daniel Forte Santos, ao qual a pergunta é: que policial se aposenta com 40 anos de idade. Qual a fonte dessa informação, candidato, e qual a sua interpretação em relação a isso? A questão da aposentadoria e já podia emendar na questão previdenciária, que hoje nós não temos um sistema previdenciário próprio para os praças militares estaduais ou todos os militares estaduais. Bom, na verdade isso é falso. Não foi isso que eu falei. Nós estávamos numa discussão que envolvia vários temas. E um dos temas que estava colocado, e foi posto nem por mim, pelo pessoal que estava numa conversa de várias pessoas lá, é sobre não essa questão dos nossos policiais, mas aquela questão do militar que leva, não o militar estadual, militar federal que leva para viúva, que vai para filha, que não casa e que todo mundo conhece. Há uma indignação da população quanto àquelas pensões que são milionárias e que se arrastam durante algumas décadas, vitalícias, né? Então, esse é o contexto. E aí também naquele contexto se discutia a questão que é inegável, presidente, a questão da situação previdenciária do Estado de Santa Catarina. Nós hoje nós não podemos fugir da realidade. Hoje o Estado, todos os meses, busca 400 milhões do Tesouro para pagar os nossos aposentados.
E isso não tem que ser direito adquirido, nós vamos manter. Por que é que se chegou nisso? Porque o Estado foi imprevidente. Nós tivemos muitos e muitos anos que o Estado não fez a sua parte na questão da contribuição, usou mal o dinheiro que foi descontado do servidor. O senhor tem clareza dessa sua afirmação? Óbvio. Mas aí o servidor vai ter que pagar por isso? Daí? Não, é óbvio que não tem. Isso está assegurado, está garantido. Não há essa discussão, não tem nem como se estabelecer, porque é um direito adquirido. Quem está adquirido, tem o direito, vai continuar sendo pago. E eu conheço bem esse assunto, porque eu fiz o fundo de previdência do município quando fui prefeito de Rio Negrinho. Porque lá nós íamos entrar na seguinte situação: as pessoas iam se aposentar recebendo do INSS e a prefeitura ia ter que complementar. Do caixa da prefeitura ia ter que acabar complementando o salário. Como a gente entrou lá e quis botar em ordem a casa, o que eu fiz? Eu criei o fundo de previdência do município dentro das regras mais duras que poderiam ser estipulados, e hoje o município é um dos melhores do Brasil na questão previdenciária. Tudo feito dentro da lei, tranquilo, o funcionalismo está tranquilo, sabe que tem lá um capital gigante que vai poder pagar e bancar suas aposentadorias. Isso, para mim, é uma conversa que eu conheço bem, entendo bem do assunto. Aquele fato foi um pinçado de um contexto que não era bem aquele. Eu tenho o maior respeito pela polícia militar, pelo trabalho, e todo mundo sabe. A carreira da polícia militar e de policial é uma carreira diferente. Isso o senhor tem essa clareza? Sim, isso já está estabelecido, inclusive. Mas mesmo assim, o governo Temer, quando mandou a reforma da Previdência, ele e por isso não passou. Eu falei para quem me visitou lá em Brasília, vocês mesmo visitaram. O que eu falei para vocês? Esquece, não vai passar. Nós tivemos que fazer uma pressão gigante em Brasília. Mas, comigo não, né? Porque sim, claro, eu tinha, contextualmente. claro, e estava certo. Porque o governo encaminhou errado a questão previdenciária. Nós vamos ter que enfrentar esse debate da questão previdenciária no Brasil. Agora o governo tem que separar as coisas. Quando o governo manda tudo num pacote só, regime geral, funcionário público, militar, todo mundo no mesmo pacote, não avança a questão dos nossos trabalhadores rurais também. Então, já de imediato, eu me posicionei contrário pela forma como o governo encaminhou. E eu disse a todos que me procuraram, disse a vocês, quando me procuraram no gabinete, não se preocupe que esse negócio não vai avançar. Disse para os trabalhadores rurais, ali no evento da FETAES, digo, olha, fiquem tranquilos que isso não vai avançar. O governo encaminhou errado. O encaminhamento foi errado, o momento foi errado. Agora, nós vamos ter que admitir, é um assunto que vai ser retomado a discussão e tem que ser retomado com responsabilidade de todos e com tranquilidade. Mas com a clareza de que cada profissão tem a sua peculiaridade. Por exemplo, os militares têm todo um contexto. Sem dúvida nenhuma, mas ninguém discute que a imprensa divulga uma lógica errada de que os militares se aposentam cedo, com 47 anos, etc. Mas não hoje nem é mais. Hoje nem é mais. Exatamente. Primeiro é o seguinte, o cidadão hoje, para ingressar na polícia, ele tem que ter formação superior. Exatamente. Aí o cara, para ter formação superior, ele vai ter no mínimo quanto? 22, 23 no mínimo. Dão conta de 55, 56. Aí tu tem que contribuir 30 anos. Então você já vai para 50, quer dizer, é uma bobagem. E não é aposentadoria, reserva, sim, pode ser convocado. E outra, o regime hoje já é diferenciado. Se você quiser complementar, você tem que pagar. Aí é um outro debate que nós vamos ter que fazer nacionalmente, né? Claro, mas hoje a regra é essa. Por falar em previdência, essa questão efetiva, né? Está diretamente ligada à questão previdenciária, né? Por termos uma profissão considerada especial, né? E especial por todos os riscos e tudo mais, aposentamos cedo e aí vem um problema, uma consequência disso, né? A falta de efetivo. A pergunta que veio aqui de vários, dentre eles o Matheus, o Mael e tem mais uma moça aqui que eu acabei não pegando o nome dela. Em relação a efetivo do Corpo de Bombeiros, nós temos uma deficiência, temos gente pronta para ir para o trabalho, que estão excedentes. 300, o que o senhor pensa a respeito dessa questão efetiva? Recomposição de efetivo do bombeiro e já aproveito Polícia Militar também. Primeiro eu quero agradecer a pergunta, a todos eles que estão perguntando, porque ontem eu recebi essa pergunta numa entrevista, acho que foi no Paulo Alceu, na RIC. E aí não deu tempo de responder, porque já veio, ele emendou 3, 4 perguntas numa só, e eu respondi mais da questão. E aí eles me... Mauro, por que você não falou dos excedentes dos bombeiros? Eu quero dizer o seguinte... Adriano o nome da moça. Legal. Então, obrigado pela pergunta, é muito bacana me dar a oportunidade de deixar claro isso. Eu já atendi 3 delegações dos excedentes. São 300 no estado de Santa Catarina. Todos nós sabemos que os bombeiros estão muito aquém da necessidade. São 2.300 bombeiros. As pessoas não sabem. O cidadão comum, eles não sabem que nós só temos 2.300 bombeiros militares. Eles acham que tem 10 mil, como tem
Porque a escala é 24/48, aí escraviza o trabalhador. Não, aí você vê quantas cidades são atendidas pelo bombeiro militar. 135. Cento e tantas cidades com 2.000 pessoas. Eu estive lá em Mafra, até porque eu arrumei um dinheiro lá para fazer o quartel do bombeiro de Mafra, eu, o senador Dário Berg. Aí fui lá, eu fiquei apavorado com o baixo número de efetivo e eles estão recorrendo à comunidade para fazer alguns tipos de trabalho. Graças a Deus que a comunidade voluntariamente participa e ajuda. Senão nós estamos numa situação muito difícil. Certeza absoluta, nós precisamos aumentar o efetivo dos bombeiros. Nós já temos 300 aí, pronto. Quer dizer, o que nós precisamos trabalhar agora para o governador estender o prazo de validade do concurso. E eu falei para eles com muita franqueza. E vou falar aqui novamente. Agora a luta é para estender o concurso, para ele valer até o ano que vem. O ano que vem, claro que o governador, que seja quem for, assumir o governo, ele não vai contratar no primeiro mês de governo. Mas tem que lutar e aí estender a validade para que o ano que vem possa incorporar essas 300 pessoas. Fazer com que eles se integrem. E já ir saindo, espero que tenha respondido os amigos dos excedentes dos bombeiros. Pode contar com o nosso apoio, com o nosso trabalho. Nós queremos incorporá-los ao baixo efetivo hoje dos bombeiros militares. E quanto à Polícia Militar, a minha proposta é muito clara, tranquila. Todos os anos nós temos 500, 600 que passam, que se aposentam, passam para a reserva. É isso, nós temos que repor isso. Como é que a gente sabe disso, né? Enfim, mas tem uma questão orçamentária aí. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina fez uma negociação com o governo federal em que congela investimentos por 2 anos. Como é que vai poder trabalhar isso daí? Vai ter que trabalhar, o Estado vai ter que... O senhor revogaria essa... Se for preciso, sim, mas nós não vamos precisar. Eu tenho tranquilidade que nós podemos enxugar um pouco do custeio do Estado, renegociar algumas dívidas do Estado, porque hoje o Estado tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento. Porque o governo que passou aí, ele deu umas pedaladas que acabou acumulando agora para o próximo... Mas o governo que passou é o senhor também? Não, eu não, estou fora. Eu nunca fui governo, fui contra. Inclusive disputei a convenção, o MDB não está coligado com esse... Todo mundo sabe disso, não fiz parte, não quis fazer, por uma razão... Muito claro, mas eu aqui não quero, não quero entrar, não é crítica. O fato é o seguinte, o governo deu uma pedalada. Só naquele ano que ele deixou de pagar a dívida, foi 2 bi que ele jogou para frente. Aí mais a pedalada da Celesc, que contraiu uma dívida de 1 bi e pouco com os municípios. Então tudo isso acumulou um pagamento muito forte agora a partir do próximo ano. Então nós temos que reorganizar essa dívida. E outra coisa, o Brasil, nós temos também partir do seguinte princípio, o Brasil viveu a pior crise da sua história. Então, ninguém cresceu, todo mundo perdeu a arrecadação. Você tem dúvida que agora, a partir de outubro, quando o Brasil retomar a estabilidade política, assumir um presidente que tenha legitimidade dada pelo povo, pelo voto direto, o Brasil conquista a estabilidade política e vai retomar o crescimento econômico. Isso vai repor as finanças do Estado. Ninguém tem dúvida disso. E vai nos dar a condição de poder atuar em áreas que precisam, que é o caso da segurança pública, da Polícia Militar. O que o governo não pode fazer é jogar dinheiro fora. Ou não pode ser imprevidente como foi no passado, quando o INPC foi 57% e o custeio do Estado subiu 109%. E em áreas que... E deixou de investir em áreas prioritárias. Então nós vamos ter que ter muito cuidado. Investir onde precisa. Torniquete na despesa. Cada centavo do dinheiro público tem que se tornar uma cirurgia para o cidadão que precisa, um policial na rua. Isso é a prioridade do Estado. Candidato, estamos reforçando para todos os nossos entrevistados que, infelizmente, temos 2 polícias dentro de uma e 2 bombeiros dentro de um. Essa divisão que existe entre praças e oficiais. Algumas dessas temáticas, infelizmente, não são resolvidas pelo diálogo, porque a Prasc já está dialogando há 17 anos com algumas pautas, a Anaspra também desde a sua criação, e infelizmente a nossa conclusão é que precisamos de vontade política. Então alguns temas precisam sim de um rompimento e de uma vontade política para fazer acontecer. Dentro dessa temática de divisão interna e de preconceito interno, temos a questão dos pilotos. E pergunto se o senhor tem algum conhecimento, porque temos hoje praças na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar capacitados, muito bem treinados, que gastaram do próprio bolso para fazer o curso de pilotagem e hoje estão impedidos por uma questão
besta de preconceito Bobagem. interno. Gostaria de saber o seu posicionamento e o que o senhor faria para mudar. Isso é uma bobagem, cá entre nós. Eu conheço esse assunto, alguns amigos me trouxeram esse assunto, eu digo, não é possível, isso não é verdade. Se nós temos gente capacitada, preparada, pronta, que não custou R$1, inclusive, para o governo. Contrário, eles bancaram pagaram do bolso. Agora, isso não precisa nem responder, é óbvio que nós vamos aproveitar, quem tiver habilidade, quem tiver preparo, nós vamos aproveitar até do ponto de vista de economia. São 10 milhões a menos que o Estado gastaria. Isso não tinha nem que se conversar. Não pode ter esse tipo de discriminação ou esse tipo de reservinha de mercado para 2, 3. Esquecer. O foco nosso tem que ser o cidadão catarinense. E tudo que traga economia para o Estado, o resultado é para o cidadão. Ainda sobre divisão e preconceito, o candidato Mauro Mariani, se eleito, avaliaria a possibilidade de colocar um praça da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar na Secretaria de Segurança Pública, como secretário? Não tenho problema nenhum quanto a isso. Nenhum. Pode ser praça, pode ser, desde que ele tenha capacidade e tenha compromisso com as diretrizes que nós vamos estabelecer junto com a sociedade catarinense. Eu não tenho dificuldade com isso. E tem algumas áreas que eu já de antemão já avisei, que não tem conversinha mole, não tem política nessa coisa. Uma delas é segurança pública. Segurança pública não é lugar para fazer política, é lugar para trabalhar com muita técnica. Outro lugar que não pode se fazer política é saúde. Acabou, foi o tempo de fazer agradinho político na saúde, às custas da saúde do catarinense. Deu para bola. Agora é eficiência acima de tudo. E educação da mesma forma. Hoje a educação de Santa Catarina é uma tragédia. O ensino médio é uma tragédia. Eu levantei esse tema, estou debatendo aí há mais de 6 meses, agora os outros começaram a me acompanhar. Mas, nós temos aí mais de 60 mil crianças fora da sala de aula, 180 mil matriculados. Você veja o número, 180 mil matriculados e 60 mil fora. Olha a tragédia que é em Santa Catarina. E o que é pior, a nota de Santa Catarina, no IDEB, agora, semana passada, foi para 9º, mas era a 14ª do país. Não condiz com a excelência do nosso Estado. Então, como é que eu vou continuar com aquilo que não deu certo? Eu vou mudar. Se o negócio não deu certo, tem que ser mudado. E nessas áreas, especificamente, não tem como fazer política. Obrigado, candidato. Antes de chamar o nosso intervalo, Subtenente Fortuna, temos perguntas dos nossos ouvintes aí, dos nossos seguidores no Facebook. O candidato vai ficar uns 2 dias respondendo as perguntas. Pode aí. Mandar tudo para mim. Vamos mandar. Faço questão de responder. Então, uma pergunta é relacionada ao COA e carreira, né? Mas o senhor já respondeu no início ali, né? Que é a do Arthur Guilherme, agradecemos a participação. O Luciano Rangel, contratação dos excedentes também. Temos aqui da falta de caixa. Vamos lá, a pergunta do Anderson. Se o Estado está reclamando da falta de caixa, sabendo que a carreira com entrada única e o ciclo completo trazem segurança ao cidadão e reduzem gastos, quais as dificuldades em reorganizar as polícias e aplicar modelos de gestão? Está relacionado à questão da unificação das ações, principalmente das polícias, né? Hoje a gente tem 2 polícias trabalhando em duas formas diferentes de trabalho, e a ideia de um ciclo completo de polícia que atinja as polícias civil, militar, rodoviária federal e tudo mais. É um debate nacional, mas em Santa Catarina, o senhor teria disposição, por exemplo, a estar enfrentando esse debate junto às polícias, para tentar, de alguma forma, vencer esse divisionismo que prejudica o cidadão? É óbvio. Todos fazem segurança pública. Não vejo por que não trabalhar sincronizado. Tem que haver isso. E eu percebo uma boa vontade. Eu converso, por exemplo, com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Eles têm maior boa vontade de estar junto, de trabalhar junto com a nossa Polícia Militar, com a nossa Secretaria de Segurança. Talvez falte alguém que consiga colocar todo mundo no entorno da mesa. Falta um pouco de baixar a guarda, sentar, conversar, desarmar os espíritos e o Estado também fazer a sua parte. Eu penso que podem colocar o defeito que quiser, mas a entrada do governo federal com mais força na segurança pública é importante. O governo federal nunca botou o pé na segurança pública. Pode ver. O governo sempre ficou longe. Segurança é com os estados. Agora não. O governo cria o Sistema Nacional de Segurança, sinaliza com volume pesado de recurso, o que vai ter reflexo para os estados também.
Então, eu acho que tudo isso cria um ambiente mais favorável para nós atingirmos exatamente isso. Essa integração das polícias. Reunir a tecnologia. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tem tecnologia fantástica à disposição, mas que a Polícia Militar não acessa direito. Isso nós temos que começar a trocar informações, sincronizar essa rede de informações da militar com a civil, com a rodoviária estadual, com a federal. Isso é uma questão lógica que nós temos que avançar, e eu quero ser o ponto, talvez, de encontro de todas essas forças que organizam a segurança pública no Estado. Não tenho dúvida. E quando vocês são da militar, mas a Polícia Civil também precisa de um carinho especial. A Polícia Civil está aquém ainda de vocês, de pessoal e tudo. E eles têm uma importância fundamental, porque investigam, instruem os processos, e não tem gente hoje. Mas a pergunta iria além, então. Por exemplo, hoje a Polícia Civil é responsável por determinados procedimentos que a Polícia Militar não faz. E do contrário, a Polícia Militar tem feito procedimentos que sejam... A questão do ciclo completo estaria mais além, ou seja, quem pega o crime... inicia e termina, até entrar na fase judicial. E é assim, mas aí também nessa esteira, a briga interna, Polícia Militar, Polícia Civil, que dizem haver, né? A gente na rua trabalha junto e tranquilo, eu acho que a base está tranquilo. O senhor estaria disposto a enfrentar essa briga de fato? Pôr a mão na ferida e dizer assim, não, vocês têm que trabalhar junto porque o beneficiário é o cidadão? É óbvio. Se vai trazer benefício para o cidadão, é tranquilo. Agora, claro, tem que respeitar as peculiaridades de cada polícia, né? Nós não podemos ter... Respeitando os espaços, as peculiaridades, a forma, e aqui ela tem o dever de fazer, efetivamente, nós podemos avançar. Mas sempre no diálogo, sempre na construção. E eu percebo, você mesmo disse aqui, vocês trabalham junto. Aonde é que está essa resistência? Nós precisamos descobrir. Porque se a turma da base está todo mundo bem, por que não acontece? Será que tem algum outro interesse? Eu não sei. A cúpula precisa ser repensada, né? Então, talvez aí esteja o ponto. É muito simples, sentar, desarmar os espíritos, com pessoas comprometidas dentro de um projeto para Santa Catarina. Não comprometida apenas com o seu projeto, ou com 3, 4 amigos, ou defender apenas um grupo. O foco tem que ser na sociedade catarinense. Só para completar, e aí acho que entra um pouquinho do que o Fortuna falou, e aí o senhor fala também, e acho que todos os candidatos têm colocado, a questão de gestão, né? Pega a gestão da administração pública, a questão financeira. A Polícia Rodoviária Federal, que o senhor bem citou aqui, ela tem carreira única. Ela inicia, então pode chegar no topo. Exatamente, com uma carreira única, sem problema nenhum. Aqui nós temos na PM os praças, temos os oficiais, na Polícia Civil tem os agentes, tem os delegados. Isso tudo é custo para efeito de formação. São 2 academias, são 2... Né? A própria questão do quadro de oficial administrativo, por exemplo, que é uma sequência da nossa carreira, também redundaria em economia para o Estado. Quer dizer, o que acontece, e aí precisaria efetivamente de e o Everson coloca isso muito bem, né? De uma vontade política para mudar, porque são questões arraigadas historicamente, seculares até. Precisaria mudar a cultura, e para mudar a cultura o senhor sabe que é um troço realmente muito complicado. Mas do ponto de vista de gestão de administração pública e do ponto de vista de orçamento, todos os dados, todas as informações dão conta de que é econômico para o Estado. O senhor discutiria isso com profundidade? Faria isso uma pauta? Sem problema nenhum. Não tenho problema em discutir nada. Daquilo que eu falei, o meu princípio é o seguinte: transparência total, absoluta, os números todos em cima da mesa e com detalhe. Porque a turma gosta de discutir também só o que interessa para eles. Tem determinados segmentos, eu quero discutir, mas eu só quero discutir isso aqui. O todo eu não quero discutir. Tem que acabar com isso. Nós temos que entender que nós prestamos serviço à sociedade. E todo mundo tem que ter acesso a tudo. E do momento em que tiver tudo em cima da mesa, com muita transparência, nós vamos discutir qualquer assunto. Eu não tenho nenhuma dificuldade para isso. Agora eu quero falar, já que você tocou aqui, levantou a bola, eu preciso fazer um registro aqui. Eu estive visitando o Coronel Araújo Gomes lá na Polícia Militar. Eu fiquei muito bem impressionado com a qualidade da gestão que a Polícia Militar tem hoje, dos dados que dispõe, da competência que a Polícia Militar tem na gestão dos seus dados. Se nós tivéssemos aquilo que a Polícia Militar tem ali, que o Coronel Araújo Gomes e a turma ali me mostrou, no Estado,
Estava resolvido o problema de Santa A Polícia Catarina. Militar de Santa Catarina é uma das melhores polícias do Brasil, se não a tava- melhor nessa questão. Estava sem dúvida. resolvido o Estado. Eu fiquei muito bem impressionado. Eu quero parabenizar aqui o conjunto da Polícia Militar de Santa Catarina. É aquilo que vocês têm na Polícia Militar que nós precisamos em todas as secretarias. Na saúde, na educação. Trabalhar em cima de estatística. Trabalhar com resultado. E vocês viram que, e aqui não quero fazer apologia a ninguém, mas nos últimos meses aí foi dado um gás na polícia. Já deu resultado, e pouquinho, o dinheiro foi muito pouco, foi mais determinação. Otimização. Então, eu sou um homem que acredita nas soluções simples. Soluções muito mirabolantes. Porque lá em Israel, lá em Tóquio, não sei, nós não precisamos nada disso. Nós temos competência aqui em Santa Catarina, vocês sabem fazer. A Polícia Militar de Santa Catarina é muito competente. O governo precisa apenas dar condição para ela trabalhar. Dar força, o que foi feito agora, minimamente feito, né, nesses últimos meses, o resultado já apareceu. Obrigado, candidato. Nosso agradecimento mais do que especial aos nossos ouvintes e a vocês que estão aí em QAP, na nossa página do Facebook. Centenas de comentários, muitas participações. Infelizmente o tempo é curto, não poderemos ler aqui ao vivo todas, mas o compromisso da Prasc é de encaminhar todos os questionamentos, todas as perguntas para a assessoria do candidato, como temos feito com os demais entrevistados. Vamos para um breve intervalo, em seguida retornamos. Você está ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Rádio Web Aprasc. Informe. Já saiu a edição 67 do jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprasc. E boa leitura! Rádio Web Aprasc. Especial Aprasc Eleições 2018. Retornamos para o nosso último bloco. Hoje a entrevista com o candidato Mauro Mariani, ela vai encerrar um pouco mais cedo por conta da agenda do candidato. Deixar aqui, ressaltar isso, que a Aprasc cede o mesmo espaço para todos os candidatos, todos os entrevistados. Essa entrevista ela encerraria às 11h20, mas teremos que encerrar antes por conta da agenda do candidato. Ele tem um voo marcado, fez um esforço, e aí deixar isso registrado, para estar aqui hoje conversando com a nossa base. Antes de passar para as considerações finais do nosso entrevistado, Lotim, Fortuna, mais alguma questão aí dos nossos ouvintes? Vem uma pergunta em relação a se ele pretende privilegiar uma ou outra segmento, no caso aqui os praças, né? E o pedido é para os praças, porque é uma diferenciação nas instituições. E também a questão da aposentadoria, previdência dos militares aqui. A pergunta é, o senhor acha que o policial militar ganha muito e que deveria ser congelado o salário, bem como deveria estender a idade de aposentadoria para 60, 65 anos? Acho que a pergunta já foi respondida anteriormente, né? No contexto, mas a pergunta é do Arthur Guilherme. Se quiser emendar, fazer um bate-papo. A questão da aposentadoria, isso está claro, está estipulado em lei, nem se discute mais isso. E, aliás, eu sou daqueles que defendo a recomposição do efetivo da Polícia Militar, respeitando o seu tempo, até a questão física da atividade militar, de policial, é diferente de qualquer outra atividade, por isso a carreira é diferente. E isso está estabelecido, nós vamos respeitar isso. Isso nem se discute. Então, fica aqui, mas para deixar registrado tranquilamente. E tratar e conversar sempre com muito respeito. E a gente sabe de certa forma, a questão dos oficiais e dos praças tem um debate muitas vezes diferenciado. E nós não podemos fazer isso. Nós vamos tratar com carinho, com respeito a todos.
é quem faz no dia a dia a segurança pública, especialmente e fortemente na rua, são os nossos praças, terão o nosso respeito, até pelo carinho que tenho e pela amizade que tenho com muitos. E ao longo da minha trajetória tiveram alguns episódios que marcaram profundamente a minha caminhada política, inclusive. De ajuda, de gestos praticados pela Polícia Militar, pelos bombeiros, ao longo da minha vida. Eu sempre, desde prefeito lá, construí os 2 quartéis da polícia. Depois, quando eu era deputado estadual, arrumei o dinheiro. O quartel do bombeiro ficava embaixo da enchente, lá na cidade. Polícia Militar teve um episódio duro, inclusive teve um oficial preso por descumprir um mando superior para beneficiar o povo de Rio Negrinho, porque nós íamos terminar um prédio que estava abandonado lá, terminamos para levar à universidade, e na época do governo que era perseguidor, mandou ele lá e não deixar nós retomar a obra. Ele não cumpriu, porque sabia que para a sociedade era melhor aquele encaminhamento, acabou sendo preso. Mas ficou do lado do povo. Puxou uma cadeia, mas ficou do lado do nosso povo. Essa questão de preso é interessante, porque tem vários praças que são presos também por, mas só para questões pontuar, assim, é um exemplo de respeito. Muito menores, inclusive. Enfim. Então, e tem uma pergunta, questão salário. Nós estamos com salário há 4 anos sem reposição. O senhor já pode, inclusive, emendar e já fazer as suas considerações, aí, visto da questão do seu horário aí. Não, vamos lá. O Everson está dizendo que não. Diga, reposição salarial. O Everson está nervoso, né? Eu quero aproveitar a emenda aí, as considerações finais do candidato, antes de emendar aqui a pergunta. Lotim, mais alguma questão? Não, acho que era só isso. Acho que o tempo está curto, a gente tem que dar uma agilizada. Vamos agilizar então. Passando aqui a palavra para o nosso entrevistado, como fizemos com todos os candidatos, são 3 minutos para que ele possa fazer as considerações finais e pedir o voto aí do Praça, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Só antes dos 3 minutos, não é que não tem mais pergunta. Na verdade, poderíamos ficar aqui o dia todo conversando, porque perguntas vamos voltar aqui depois. É a questão do tempo do senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que essa conversa que foi muito rápida, e quero deixar registrado aqui, porque senão eu estou saindo antes, porque eu realmente preciso embarcar às 11h30 para Chapecó. Então, a Praça que disponibilizou o tempo, eu infelizmente vim aqui, cheguei no horário, mas acabou tendo problema técnico aqui, atrasou a primeira entrevista, mas de qualquer maneira eu não tem nada a ver com a Praça, que eu é que estou saindo por pura falta de condições. Eu preciso cumprir a agenda lá no oeste de Santa Catarina. Mas essa conversa aqui foi boa, curta, mas eu quero deixar já estipulado aqui. Sempre que quiserem, vocês vão perceber isso em mim. Pergunto para as pessoas que me conhecem da minha atividade política, desde prefeito, deputado, secretário de Estado. Aliás, tive uma interação maravilhosa com a Polícia Rodoviária Estadual, dei praticamente autonomia para a Polícia Rodoviária quando secretário de Estado de Infraestrutura, que é quem acaba arrumando recursos para tocar a nossa polícia. Eu vou estar sempre à disposição para conversar aqui, sem problema nenhum. Não tenho medo de enfrentar polêmica. Nós vivemos numa mesma sociedade, nós estamos no mesmo estado. Todos nós temos que buscar o melhor para Santa Catarina, entendendo os momentos que muitas vezes o Estado passa. Muitas vezes o Estado não tem condição, porque teve uma queda brusca na arrecadação, como foi essa crise que o país viveu. E eu sei que vocês entendem isso. Mas agora que o Estado retoma, também tem que ser reconhecido o sacrifício que foi feito lá atrás. Então, dentro dessa lógica, nós vamos tratar com muita tranquilidade, com muita serenidade, sempre buscando o melhor. O melhor para a sociedade e o melhor para aqueles que verdadeiramente prestam serviço para a sociedade catarinense, que é o caso dos militares, especialmente dos representados pela nossa Praça. Então fica aqui o meu compromisso, dizer que tem a questão da database, que é a pergunta aí, né, que foi. E eu penso que vem um pouco nesse contexto. Se estabeleceu uma database, o governo acabou não cumprindo a reposição. Eu não quero aqui... eu podia dizer, o governo não cumpriu porque são malandros, porque são nossos opositores hoje. Mas não penso isso. Talvez não cumpriu por pura falta de condições de cumprir, estou dizendo talvez por conta de crise e queda de receita. Dentro desse contexto nós vamos conversar. Com clareza, com tranquilidade, com transparência total, sem mentir, sem iludir ninguém. Nós não temos mais tempo para isso, nem espaço para isso. Vamos jogar franco e jogar com sinceridade. Nós estamos no mesmo barco. Agora, vamos fazer o nosso melhor. Vocês têm que nos ajudar a economizar onde podemos economizar para efetivamente colocar dinheiro onde precisa. E ninguém tem dúvida.
Na segurança pública precisa de dinheiro. A Polícia Militar precisa mais equipamento, precisa mais efetivo, assim como a Polícia Civil e por aí afora. Então fica aqui esse meu compromisso e quero aproveitar aqui o espaço agora para agradecer e pedir o apoio de vocês. O Napoleão Bernardes é um moço de 35 anos que fez a sua trajetória política, assim como eu. Nós não temos sobrenome famoso da política, não ganhamos de herança, nada de ninguém. A gente fez na luta, na disputa. Ele foi prefeito, se reelegeu. Eu fui prefeito, me reelegi. Fui secretário de Estado. Tenho experiência administrativa, fui deputado federal, sou deputado federal. E me sinto preparado para encarar os desafios de Santa Catarina. Conheço todos os 295 municípios desse nosso estado. E pode ter certeza, nós significamos uma página virada na política de Santa Catarina. Todo mundo que acompanhou sabe que não foi fácil para o Mauro conquistar a possibilidade de ser candidato, inclusive no meu partido. Eu tive muita resistência interna, tive que romper as resistências do meu partido, como também para o Napoleão estar comigo. Então o Mauro e o Napoleão é uma nova geração chegando na política. Acredite, nos ajude, dia 7 nos dê o voto no 15 e daqui a alguns anos vocês vão sentir orgulho de ter nos ajudado. Grande abraço, conte com nossa amizade e com a nossa franqueza sempre. Abraço a todos. Obrigado, candidato. Agradecer a presença do candidato Mauro Mariani e também agradecer especialmente aos nossos ouvintes e a você que participou aí pelo Facebook. Nós continuamos aqui no estúdio, eu, Fortuna e Lotim, para fazer uma rápida conversa aí com os nossos ouvintes e fazer as nossas considerações finais também sobre este momento eleitoral e sobre o nosso especial. A gente só vai fazer uma foto aqui para o registro com o candidato, como fizemos com todos os demais. Aproveitando a audiência aí, né, e pedindo para que o pessoal que está acompanhando, na semana próxima aí estaremos fazendo as entrevistas com os candidatos praças, sócios da APRASC, aí, a deputado estadual e federal. Retornamos aqui no estúdio da Rádio APRASC, a voz dos praças de Santa Catarina, encerrando este momento histórico para todos nós, para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que foi uma entidade de praças, uma entidade dirigida e formada por praças, entrevistar todos os candidatos ao governo do estado, todos aqueles que pretendem comandar o estado de Santa Catarina, e um desses entrevistados vai estar governando o estado de Santa Catarina daqui a poucos meses, sentaram aqui nesse estúdio de frente para os diretores da APRASC, o presidente da ANASPRA e principalmente de frente para você, nosso associado, nosso ouvinte que pôde aí participar, enviar suas perguntas. A participação foi gigantesca,
tivemos aí centenas de comentários no Facebook, perguntas enviadas pelo aplicativo, os nossos WhatsApp aí bombando aqui nos intervalos, Lotim, Fortuna, eu aqui, a gente estava olhando no celular toda hora, porque muitos associados também enviaram perguntas diretamente aqui para os diretores. Dizer que é um orgulho, é uma honra poder representar a voz dos praças de Santa Catarina. Para nós é uma honra, você aí que confiou no trabalho da Prasc, que nos permitiu ter este espaço, esse espaço que é nosso, foi você, o nosso associado aí, que em Assembleia Geral aprovou esta rádio web que hoje é a realidade, que hoje é a voz dos praças de Santa Catarina para todo mundo, porque está na internet, está acessível para todos aí, sociedade civil, imprensa, autoridades, e nos oportunizou este espaço de estarmos aqui conversando com os candidatos e levando o que pensam e o que sentem os praças, a base da segurança pública de Santa Catarina. Fortuna, suas considerações finais? Então, é um momento histórico, né? Eu acho que conseguimos passar o recado e, principalmente, né, democratizar os meios de comunicação. Nós estamos aí com a Rádio Web, não para fazer o nome do Fortuna, o nome do Everson, o nome do Lotim, ou o nome de uma pessoa especificamente, ou pegar e dar espaço para candidato A ou B por sua condição. Mas para que todos os candidatos venham aqui, isso fique registrado nos nossos meios de comunicação. Democratize essa comunicação, que eles não vão só dizer aquilo que está nos seus programas de governo, mas também vão vir aqui a responder as nossas perguntas, as nossas angústias, as angústias dos praças, e aí vai para avaliação. Eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos esse espaço permanentemente aberto para a voz dos praças ser cada vez ouvida mais longe. Lotim, suas considerações finais, seu recado aí para o nosso ouvinte, nosso associado. Bom, Everson, acho que agradecer em primeiro lugar os praças, né, da Polícia e do Bombeiro Militar de Santa Catarina, que propiciaram, como bem foi dito aqui, para que tivéssemos e tenhamos esse espaço de diálogo, esse espaço de conversação, esse espaço onde a gente leva a informação a partir da nossa realidade, a partir dos nossos conhecimentos empíricos e até, enfim, para o nosso associado, que é o importante. Parabenizar, acho que a Prasc e nós todos, né? E eu me faço parte também, me parabenizo também, porque faço parte desse processo. Aliás, a Rádio Web é um sonho nosso, das antigas, inclusive, né? Já se debateu muito isso. E hoje ela está aqui, é a realidade, e tem levado essas informações para a sociedade catarinense e para os praças em especial. Então, parabenizar a Prasc. Parabenizar e agradecer todos os candidatos, né, que aceitaram o nosso convite, que fizeram presentes, dizer que nós seguimos as regras do TRE, né, não foi beneficiar A, B ou C, muito pelo contrário, existe um conjunto de situações jurídicas que precisam ser cumpridas e a Prasc cumpriu isso, né, e dizer que os candidatos vieram aqui e a gente procurou explorar deles da melhor forma possível, inclusive com a ajuda dos internautas, né, as perguntas atinentes à nossa categoria, né. E foram muitas, é óbvio que num período de 1 hora a gente não consegue, as nossas demandas são tantas, né? As demandas dos praças, policiais e bombeiros militares são históricas e são muitas, e a gente não consegue às vezes colocar tudo em apenas 1 hora, mas o espaço está aqui e os candidatos, né, foram questionados com relação a isso, e a Prasc vai obviamente continuar cobrando, como sempre fez, né, de todos os candidatos, independente de questão político-partidária e ideológica, né, as suas necessidades para as realidades dos seus representados. Então acho que é importante, avançamos muito, né, e aí nós estávamos comentando anteriormente, Everson, poxa, a importância da Prasc nesse processo, né? O candidato Mariani, por exemplo, né, veio de um outro município para cá, né, para ficar um tempo, aí vai correndo, tentamos adiar, enfim, a importância é que todos os candidatos foram convidados e todos eles se fizeram presentes e vieram efetivamente, né? Quando que isso seria possível? Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, jamais seria possível, inclusive do ponto de vista legal, até permitido. Um praça falar com um candidato a governador, um soldado, um cabo, um sargento, isso há 5 anos atrás era algo inadmissível. Isso, a Prasc fez isso, os praças fizeram isso, a conscientização da nossa categoria possibilitou isso. Isso é importante, né? Muitos dos praças hoje novos, e a grande maioria dos nossos policiais hoje são novos, não tem essa clareza, né, da importância do momento ímpar que é estarmos aqui nessa rádio agora, entrevistarmos os candidatos, né, a semana que vem os candidatos a deputado. Isso é algo inimaginável há 5, 6, 7 anos atrás. Então, é muito importante ter a clareza de
quanto avançamos nisso e de o quão é importante e é fundamental isso. Enfim, eu fico até um pouco emocionado, porque eu tenho 27 anos de polícia. E eu volto atrás, os meus 27 anos, o Fortuna, e você mesmo, Everson, que tem aí 12, 13 anos. 15 anos. A gente volta um pouco atrás e avalia, cara, assim, ó, quando que nós imaginamos... Tá debutando, Uri. Tá debutando. Quando que nós imaginávamos, Fortuna? Nunca, né? Isso começa, e aí não tem como não fazer um reconhecimento, né? Pessoas como Soares, né, Maurício Soares, pessoas como o J. Costa, pessoas como o Edilson, né, o Eliseu, todos os 33 fundadores da APRASC, né, que lutaram e militaram ao longo desses 17 anos, que possibilitaram que a gente chegasse a essa realidade. Então, Everson, acho que é isso, né, dizer que a gente está aqui, acho que implementar isso, trabalhar mais com mais vontade para que a gente consiga efetivamente cumprir aquilo que a nossa categoria nos permite. Fundamental a sua lembrança, Lotim, porque antes da existência da APRASC, um cabo, um sargento ou um subtenente só falaria com uma autoridade ou com alguém que vai virar autoridade daqui a poucos meses para servir o cafezinho, para abrir a porta do carro e para segurar a maleta. E nessas últimas 2 semanas nós tivemos aqui um cabo, um terceiro sargento e um subtenente da reserva que representam todo este conjunto de praças aí da Polícia e do Bombeiro Militar, falando de forma altiva, falando frente a frente, olho no olho com candidatos. Alguns desses candidatos já são autoridades, são deputados, né? Tivemos aqui deputado estadual licenciado, hoje, agora, acabou de sair do estúdio um deputado federal, que está na condição de candidato, e tivemos praças aqui conversando de igual para igual, levando o que pensam e sentem os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e também uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar, para que a gente pudesse esclarecer alguns fatos da caserna que os candidatos, né, obviamente desconhecem, porque eles vêm do meio civil. Então, registrar a importância deste espaço que é nosso. Essa aqui é a voz dos praças, é a sua voz que está aqui, não é a voz do Everson, do Lotim, do Fortuna ou desta diretoria, que isso é passageiro. Nós aqui vamos passar, nós três, esta diretoria atual vai passar, mas a rádio web, a voz dos praças, vai ficar, é permanente, e a PRASC é permanente, e a voz dos praças ninguém cala. É isso, tem uma agenda para semana que vem já, Everson. Aí parece que temos a atividade já na rádio para semana que vem, e já fica o convite, já venham todos para a Rádio APRASC acompanhar a programação da próxima semana, né? É que a gente começa a falar, e o Everson tá, eu tô vendo o olho dele brilhar ali. A gente começa a falar e começa a pensar no passado, entendeu? E, cara, corta, desculpa. Se vai chorar ao vivo aqui, por favor, né? Contém assim, acho que a emoção é importante, mas a emoção é para você, aprasquiano aí de casa que está acompanhando, você que escutou a Rádio APRASC, que viu essa entidade sólida hoje, com sede própria, uma rádio funcionando, um sistema de segurança que a gente está conseguindo interferir e segue o barco, né? Vamos acompanhar aqui. E eu pediria também, enquanto o Everson vai passando aqui, que o pessoal que fez essa semana aí de entrevistas acontecer, que viesse aqui, deixa funcionando aí, o Sandra e Maurício, vem aqui vocês também, a Patrícia, o próprio Gilberto, que não aconteceu por acaso, tudo que aconteceu aqui hoje, a gente teve a participação de várias mãos, então é importante que o pessoal venha aqui também, enquanto o Everson vai passando a agenda. Passando a agenda aqui das entrevistas com os candidatos associados da APRASC a deputado estadual e a deputado federal. Aqui chegando no estúdio, nosso diretor Newton Tolentino. Chega aí, Newton, a rádio é nossa. As entrevistas serão com os candidatos apenas associados da APRASC, a deputado estadual e a deputado federal. Antes de ler a agenda completa com os horários e datas das entrevistas, deixar claro mais uma vez e registrar que o encerramento dessas entrevistas de hoje prova que a APRASC não tem partido, não tem dono, a APRASC dialoga com todos os partidos, com todos os candidatos, e foi isto que fizemos de forma igualitária nessas últimas 2 semanas, oportunizando o mesmo espaço e o mesmo tempo para todos os candidatos, independentemente de partido. Dialogamos com todos e, se necessário for, qualquer partido que esteja no governo, a APRASC vai criticar e vai fazer o combate quando for necessário. Vou ler agora aqui a agenda dos candidatos. Aqui no estúdio, Subtenente Fortuna, já apresentado, Sargento Newton Tolentino, também diretor da APRASC, Sandra Domiti,
nossa jornalista, e é que está tocando mais diretamente o projeto da rádio. Maurício, nosso técnico da rádio, esse é o cara que toca aí, que faz a edição dos programas, que toca os intervalos. E Patrícia Krieger, também jornalista da APRASC, nossa assessora aí de comunicação, que cuida também mais especificamente das redes sociais, faz a interação com vocês aí na nossa página do Facebook. Vou ler aqui então as datas e horários das entrevistas com os candidatos a deputado. Relembrando mais uma vez, candidatos a deputado, a APRASC vai entrevistar somente os praças, candidatos associados da APRASC. Vamos lá então. Na quarta-feira, aliás, na terça-feira, dia 18 de setembro, serão entrevistados os seguintes candidatos a deputado estadual. Terça-feira, 18 de setembro, candidatos a deputado estadual. 2h30 da tarde, Rudinei Luiz Floriano, do PSL. 3 da tarde, Luiz Alberto da Silva, do PSC. E às 13h30 da tarde, João Carlos Pavlik, do PSL. Na quarta-feira, dia 19 de setembro, será a vez dos candidatos. Às 2 da tarde, José de Souza, do Solidariedade. 3 horas, Ana Paula Luz de Oliveira, do Patriotas. Às 13h30, Flávio da Silva Damiani, do PDT. E encerrando o dia 19, a última entrevista às 4 da tarde, Ângelo Ramos, do PSD. Temos ainda as entrevistas com os candidatos a deputado federal. Serão todas realizadas aí na quinta-feira, dia 20 de setembro. 2h30 da tarde, candidato Mariozan Pereira, do Patriota. 3 da tarde, Claudemir da Rosa, do PT. E às 13h30 da tarde, Richard Harrison Chagas dos Santos, do MDB. Finalizando aí as entrevistas com os praças associados da APRASC. Muito obrigado a todos. Sigam conosco, sigam compartilhando, curtindo e comentando a nossa página no Facebook. A APRASC agradece, Rádio APRASC, a voz dos praças. Avante, companheiro aprasquiano, não deixe sua força esmorecer. Vitórias já foram conquistadas e ainda muitas lutas pra vencer. Saudando aqueles que têm coragem, que abraçam nossas causas sem temer. Os praças com união pedem passagem, é hora de mostrar nosso poder. Não deixe que calem o som da nossa voz, não deixe que oprimam, agora é nossa vez. É luta, é força, é raça, unidos pra valer, porque a APRASC nosso lema é vencer. Companheiro aprasquiano, não deixe sua força esmorecer. Vitórias já foram conquistadas e ainda muitas lutas pra vencer. Saudando aqueles que têm coragem, que abraçam nossas causas sem temer. Os praças com união pedem passagem, é hora de mostrar nosso poder. Não deixe que calem o som da nossa voz, não deixe que oprimam, agora é nossa vez. É luta, é força, é raça, unidos pra valer, porque a APRASC nosso lema é vencer. Companheiro aprasquiano, não deixe sua força esmorecer.
Vitórias já foram conquistadas e ainda muitas lutas pra vencer. Saudando aqueles que têm coragem, que abraçam nossas causas sem temer. Os praças, união, pedem passagem. É hora de mostrar nosso poder. Não deixe que calem o som da nossa voz. Não deixe que oprimam, agora é nossa vez. É luta, é força, é raça, unidos pra valer. Porque a Prask, nosso lema é vencer. Você ouviu o especial Aprask Eleições 2018. Rádio Web Aprask. Informe. Ouça a Rádio Web Aprask pelo aplicativo da Associação para o celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site www.aprask.org.br/rádio e tem acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Precisa falar com a Prask? Ligue para o telefone fixo 48 3223 2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 48 98818 9803 ou 48 9185 4078. E-mail aprask@prask.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@prask.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprask.org.br/jurídico.